Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para discutir o país à direita. Ora, semanalmente alternam aqui 4 convidados. Esta semana temos o João Marques de Almeida e o Miguel Morgado. Ora, e qual é o menu desta semana, perguntará você. Muito simples. Vamos começar pela saída de Eduardo Cabrita do Governo, passaremos a uma análise dos dados da economia portuguesa no último trimestre deste ano, e, finalmente, vamos a uma eventual coligação entre o PSD e o CDS. Nas notas finais, que não podem faltar, vamos falar da eleição da Sra. Pécresse para candidata dos republicanos em França e ainda do fracasso total do programa Chave na Mão. João, Eduardo Cabrita, queres começar? Quero. Boa noite. Antes de mais, foi uma demissão eleitoral. O Governo, o Primeiro-Ministro e Cabrita atingiram um ponto de arrogância tal que nem se apercebem do que dizem. Não têm a mínima noção do que dizem. Quer dizer, confessaram em direto perante a população portuguesa que a única razão por que Cabrita saiu do Governo foi para não prejudicar o PS nas eleições. Claro, foi porque servia de... Não, mas quer dizer... de colete à prova de balas. Exatamente, mas isto é uma coisa grave, porque o que se passou, e eu vou ao tema, o que se passou é demasiado grave para uma pessoa se demitir apenas porque há eleições. Ou seja, o ponto é, se não houvesse eleições, não se demitiam. Portanto, nós ficámos a perceber que mais uma vez, para o Partido Socialista e para o Primeiro-Ministro, a campanha eleitoral, ganhar eleições é muito mais importante do que coisas como responsabilidade política, e imagem do Estado, como solidariedade, como imagem do Estado e como as vidas humanas. O segundo ponto que eu acho extraordinário aqui, e mais uma vez é o padrão dos governos socialistas e do PS, são mentiras. Quer dizer, primeiro, Cabrita e o Governo, em geral, procuraram dizer no início que não havia sinalização na estrada, há sinalização na estrada. Nunca disseram diretamente, mas por fontes próximas do Governo, negarem que houvesse excesso de velocidade. Agora já se sabe que o carro ia a 163 km por hora. Portanto, mais uma vez, mentiras atrás de mentiras. E há, ainda por confirmar, a mentira que aparece hoje no jornal. Exatamente, que há uma testemunha que aparentemente não ia sequer no carro. Ia no carro atrás. Ia no carro atrás. Portanto, testemunha só poderia contar, segundo as nossas autoridades judiciais, se fosse no carro com Cabrita, e aparentemente não ia ninguém no carro com ele, ou pelo menos não ia nenhuma testemunha, não ia ninguém. Depois, outra coisa inacreditável é a Cabrita dizer... Isto são coisas incríveis. Como é que é possível um ministro, dizer que é passageiro num carro? Mas isto é absurdo. É a desresponsabilização total. Não, isto é absurdo. Quer dizer, qualquer pessoa sabe que num carro de Estado, de um ministro, ele é que manda no carro. Tudo o que acontece naquele carro, ele é que decide. Aquele condutor estava a trabalhar para o ministro. A autoridade naquele carro é o ministro, não é o condutor. Portanto... Qualquer ministro deve dizer imediatamente ao condutor, olha, respeite o ministro da Administração Interna do Governo, respeite os limites de velocidade. É o ministro que manda. Agora, o ministro ser capaz de dizer, eu sou passageiro. E isto leva-me ao último ponto, que é, eu acho que este caso todo foi um dos casos que eu me recordo na política portuguesa de maior crueldade política. Profunda crueldade política. Porquê o termo crueldade? Não, isto é cruel. Primeiro, o comportamento absolutamente distante e frio em relação à vítima. Não, em relação à vítima e à viúva e à família da vítima. Quer dizer, e diz o PS que tem tradição humanista de esquerda, de solidariedade. Que raio de solidariedade é essa? Quer dizer, não houve nada, não houve um cinema, não houve a presença do ministro no enterro do trabalhador na autoestrada, não houve uma solidariedade com a família, não houve nada. Houve uma indiferença. É feita pelo chefe de gabinete do ministro. Exatamente, houve uma indiferença total e mais, ainda querendo implicitamente culpar a vítima do acidente, dizendo que não havia sinalização na estrada. Obviamente que os trabalhadores eram os culpados de não haver sinalização na estrada. E havia sinalização na estrada. Mas depois há uma segunda crueldade, que é o motorista é o bode expiatório. Portanto, mais uma vez, não é, com o governo socialista, lembram-se, no caso do Sócrates, era o motorista, o bode expiatório. Mais uma vez, os motoristas são os bodes expiatórios. Isto é um padrão do PS. Os poderosos safam-se, não têm responsabilidade nenhuma, não têm qualquer culpa. E os fracos, que trabalham para os poderosos,
são os culpados. João, tu acreditas naquela tese de que Cabrita é que se demitiu e não foi o Primeiro-Ministro que o demitiu a ele? A frase da manhã, eu sou só um passageiro, sugere que ele achava que podia continuar. Camilo, eu não acredito em nada do que o Governo diga. Não acredito, por princípio. Quer dizer, não acredito. Eles são aldrabões. Quer dizer, não consigo acreditar. E é-me indiferente se foi ele que se demitiu, se foi o Primeiro-Ministro que o demitiu. Tudo isto é mau. Ele devia-se ter demitido na altura, ou o Primeiro-Ministro devia o ter demitido na altura que isto aconteceu. Ele não devia ter ficado nem um dia como Ministro depois daquele desastre. Não é? Tudo isto é mau. Quiseram passar a ideia de que ele tinha tido um comportamento honroso ao demitir-se agora, que sacrificava para não haver aproveitamento político. Mas esta gente é doida. Quer dizer, uma pessoa hoje em dia... Não, isto é a cultura do Estado Novo no Partido Socialista. Quer dizer, qualquer crítica que se faça ao governo é aproveitamento político. Estão a fazer política. Quer dizer, uma pessoa não se pode indignar, eles podem fazer o que querem e ninguém pode criticar o governo. É comportamento político, é exploração política, é uma coisa absurda. É completamente absurdo. E mais, eu acho que isto é um caso grave. É o género de caso que irrita os portugueses. Irrita os portugueses. Eu acho que os portugueses ficam irritados primeiro com a indiferença em relação a uma vítima mortal, trabalhadora, com quem muitos portugueses se identificam, e em segundo lugar, colocar as culpas no condutor. É o forte a desculpar-se com o fraco e a colocar as culpas no fraco. Isto vai irritar os portugueses e eu acho que esta demissão não vai travar os danos que este caso vai ter nas eleições. Já lá vamos, esquecer o ponto seguinte. Miguel, tens alguma coisa a dizer sobre o Eduardo Cabrita? Bem, eu acho que este caso exprime duas realidades do governo socialista, que aplica-se ao governo Costa desde 2015, mas também já se aplicava ao governo Sócrates. Em primeiro lugar, a total desresponsabilização dos titulares de cargos públicos, a começar pelo Primeiro-Ministro. António Costa fez a sua carreira como Primeiro-Ministro assim, desde 2015. Tudo o que parecia complicado, nebuloso, ambíguo, ele nunca assumiu a responsabilidade por nada, nunca assumiu. E, claro, os ministros, a mesma coisa. Pior, criou-se a cultura, vimos isso, por exemplo, no verão com Fernando Medina, quando rebentou o escândalo da transmissão dos dados pessoais dos manifestantes contra regimes opressivos, que a primeira atitude dos igualitários socialistas, do dogma da igualdade, dos valores da igualdade, é atirar para debaixo do comboio os seus subordinados. Na altura, na Câmara Municipal de Setúbal, a Câmara Municipal de Lisboa, o responsável pela proteção de dados, que Fernando Medina aí cometeu uma ilegalidade, que ainda expõe hoje a Câmara de Lisboa a uma manifestação grande, muito avultada por violação de regras europeias. Aqui é o motorista, mas em todos os casos o que é importante é salvar este núcleo duro de governantes do país, e esta é a segunda realidade para que eu queria chamar a atenção. O João falou da questão da demissão, se já devia ter sido antes, ou se devia ter sido depois, ou se é por causa das eleições, ou se não houvesse eleições ele não se teria demitido. É preciso perceber que já era assim com os governos Sócrates. Com o governo Costa é exatamente a mesma coisa. O costismo é o socratismo sem Sócrates. Não há a mesma abordagem ao poder, a mesma ideia de colonização do Estado e da sociedade, as mesmas estratégias de governação. E aqui tudo isto depende de um núcleo duro, muito pequenino, constituído por muito poucas pessoas no governo, às vezes fora do governo também, mas no governo, e as outras pessoas estão lá para encher chouriços, por assim dizer. Os outros ministros, este governo gigantesco, tem imensos ministros, imensos secretários de Estado, não tem qualquer peso político, tudo é determinado por um grupo muito pequeno de pessoas que têm ligações pessoais, antes de serem políticas já eram ligações pessoais, que decidem tudo. Cabrita estava ligado a Costa por essa ligação pessoal. Uma ligação que já vinha desde há muito tempo e que isso sobrepõe-se a qualquer critério de competência, de popularidade pessoal. Nada disso importa. Nada disso importa. Tudo é sacrificado a essa ligação, a esses laços de lealdade, de cumplicidade. Tudo o resto no país não importa. Este é o critério fundamental. Por isso é que Cabrita, claro que iria sobreviver se não houvesse eleições. Isso era indiscutível. Mas agora também é preciso ver a cobertura fora do governo Costa que foi dada a Cabrita para ele sustentar no poder. Nós não nos devemos esquecer o imenso louvor que o Marcelo Rebelo de Sousa fez como Presidente da República a Cabrita como Ministro, no verão. Mas achas que estás a falar da última intervenção do Presidente em relação a Cabrita, é que isso soou mais como uma despedida? Não sei se foi uma despedida. Houve um grande elogio, não tinha voltado a haver incêndios como em 2017. Já agora, este episódio que o João disse tinha sido marcado por uma imensa crueldade.
e que, portanto, os portugueses não iam esquecer. Eu quero ser um bocadinho mais cético relativamente ao otimismo que o João tem, é otimismo que os portugueses mantêm a memória cívica intacta. Em 2017, íamos para eleições autárquicas e o Governo comportou-se, e o Primeiro-Ministro, começou o Primeiro-Ministro, de uma maneira escandalosa na altura dos incêndios, em que morreu não uma pessoa, mas morreram dezenas e dezenas de portugueses. Da maneira mais horrível que se pode pensar uma morte, em que se destruiu uma parte significativa do país. O Primeiro-Ministro fez declarações escandalosas, chocantes, no meio da maior catástrofe, a dizer não me faça rir a uma hora destas. O Presidente da República a ir proteger o Governo dizendo que tinha sido tudo feito, quando nós depois descobrimos as mentiras e mentiras de um verão inteiro, nas vésperas das eleições, nos incêndios de outubro, em que a conduta do Governo se revelou um desastre para o país. 15 dias depois as pessoas já não se recordavam delas. Eu lembro-me de dizer, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, eu era deputado na altura, tivemos uma reunião do grupo parlamentar quando os incêndios de Pedrógão, em junho. Portanto, primeiro os incêndios em junho e depois houve em outubro, nesse verão. E foi uma reunião muito interessante. E eu lembro-me de ter feito esta alerta aos deputados, meus colegas, que estavam todos muito consternados, estavam todos em choque. Tínhamos muita gente também do Distrito de Coimbra, Leiria, etc. Muita gente em choque, tinha assistido a tudo. Mas estavam, como o João disse, hesitantes. Será que podemos confrontar o Partido Socialista, que imediatamente temos uma barragem da comunicação da geringonça a dizer que está a haver um aproveitamento político? Havia deputados que estavam receosos. E eu disse, não só que era o nosso dever como representantes dizer aquilo, ainda que fôssemos depois expostos a uma enxurrada orquestrada dos mídias para dizer que éramos, no fundo, uma espécie de carniceiros a aproveitar a tragédia dos outros para fins políticos, a arma habitual do Partido Socialista nestas coisas, como nós tínhamos uma janela de oportunidade muito pequenina para falar do assunto. Porque havia câmaras em Pedrógão naqueles dias. Mas as câmaras iriam fartar-se de Pedrógão e depois iriam voltar para Lisboa. Depois das câmaras saírem de Pedrógão, nunca mais ninguém se ia lembrar dos incêndios. E para a minha triste conclusão, eu constatei que no verão, até setembro, até outubro, até virem os incêndios de outubro, uma grande parte do país político já tinha completamente esquecido a tragédia de Pedrógão. Voltámos a falar de Pedrógão porque houve uma catástrofe ainda maior em outubro. Portanto, de tal maneira nós vivemos numa sociedade cujos ritmos e cuja memória cívica depende da agenda mediática, que o choque dos portugueses perante esta conduta do Governo, que é de facto chocante, dependerá do contexto mediático até às eleições. Infelizmente, esta é a conclusão que eu tenho que tirar. Miguel, eu ainda vou ficar por ti porque queria pegar na questão dos dados da economia portuguesa. Tu tens aí gráficos e tens informação que foi coletada a partir dos dados do terceiro trimestre deste ano. É verdade. Então, nós tivemos nesta última semana a publicação pelo INE, o Eurostat, dos dados do terceiro trimestre, portanto, correspondentes ao verão, grosso modo do verão, de 2021, do crescimento do PIB. Portanto, já não tínhamos confinamento, estava tudo a crescer muito bem. Tudo a crescer normalmente, e é muito importante falar nisto, porquê? Porque o Primeiro-Ministro, o Governo, o PS, vai assentar a sua propaganda eleitoral até às eleições de 30 de janeiro para dizer que a economia está a correr fabulosamente, o mercado de trabalho nunca esteve tão bom e estamos em convergência com a Europa. Esta mentira da convergência da Europa está a ser constantemente martelada, portanto não há dados que sejam capazes de travar o Primeiro-Ministro e os seus mais diretos apoiantes de dizer aos portugueses que estamos em convergência com a Europa. Ora bem, nós tivemos os valores que eu pus aqui neste primeiro gráfico em variação homóloga do PIB do terceiro trimestre de 2021 e, se repararão, pus aí os dados que estão disponíveis, nem todos os países ainda já publicaram os seus dados, mas Portugal está ali a média, um bocadinho abaixo da média dos valores que têm sido registados, que são valores altos, é por isso que o Governo vai fazer muita demagogia à volta disto. Portugal está a vermelho, não é? Portugal está a vermelho, o valor de Portugal está ali a vermelho. Eu queria dizer duas coisas sobre estes valores do terceiro trimestre. Primeiro, são valores muito altos, e, portanto, o Governo vai dizer que a economia portuguesa nunca cresceu tanto. Sim, mas isto compara com um péssimo período homólogo. Em rigor, isso é verdade. Portanto, o Governo vai fazer este exercício de desonestidade, dizer que a economia portuguesa nunca cresceu tanto, não vai dizer que nunca tinha caído tanto como nestes últimos 2 anos, neste último ano e meio. Mas vai apresentar isto como feito do Governo, quando o Governo não tem mérito nenhum nestes números. Nós até já falámos sobre isso, as causas destes crescimentos anormais. E pior, o resto da economia europeia comportou-se nestes anos da epidemia muito melhor do que Portugal. Por isso eu passo para o segundo gráfico, que põe isto sim em contexto,
coligido a partir de dados da Comissão Europeia, em que aqui eu posso mostrar, no conjunto de todas as economias da União Europeia, aqui sim todas as economias, também tenho aqui os dados para a União Europeia, a 27 e a zona euro, se nós somarmos o ano de 2020 e 2021 para ver quem é que resistiu bem e quem é que resistiu mal a estes anos excepcionais. Portugal tem a barra a vermelho e vocês poderão ver que Portugal é o segundo pior registro nestes 2 anos. Pior só a Espanha. O governo socialista e esquerdista da Espanha tem um registro ainda pior do que o governo da Geringonça em Portugal. É mentira que se diga que Portugal resistiu bem à crise. Pelo contrário, foi o pior país, à exceção da Espanha, a resistir. Resistiu pior que a Grécia. É mentira dizer que isso se deveu à nossa dependência do turismo, porque outros países igualmente dependentes do turismo resistiram melhor do que nós. E é mentira dizer, e agora passo para o meu terceiro... Agora, quando tu dizes outros países do turismo, por exemplo, a Grécia, e até a Áustria. A Itália, a Áustria, muitos outros países, a França, que também tem um setor turístico muito importante. E agora, já também vale a pena dizer a propósito do turismo, o Governo está a fazer uma imensa propaganda à volta dos números do terceiro trimestre. O terceiro trimestre, o crescimento do terceiro trimestre que tivemos, que já vimos que está ali um bocadinho até abaixo da média europeia, mas este crescimento que vai ser apresentado como glorioso, dependeu quase totalmente do crescimento do turismo. Porquê? Porque o turismo está a recuperar os níveis de 2019. Exato. Portanto, o turismo serve para explicar o grande desaire, o fracasso total da economia portuguesa em 2020 e 2021, mas já é ocultado quando querem puxar pelos louros deste crescimento no terceiro trimestre. Mas, finalmente, eu ia só dizer que, pelas previsões que nós já temos da Comissão Europeia, para 2022 e para 2023, vejam que Portugal que vai receber, e já está a receber, uma tonelada de dinheiro de fundos europeus que só por si vai explicar quase metade, enfim, um terço, metade do crescimento económico que nós vamos ter em 2022, 2021, 2022 e 2023. Tudo graças aos fundos europeus. Sim. Mesmo bem gastos ou mal gastos. Mesmo assim, 23 vem por ali abaixo. Ora bem, nós temos neste terceiro gráfico, a barra a vermelho diz respeito à trajetória da economia portuguesa, nestes anos até 2023, em comparação com a barra da União Europeia a 2027. Vejam que, em 2023, a economia da União Europeia estará 5,6% acima do nível de 2019. Ora, a economia portuguesa apenas estará 3,2% acima de 2019. Esta é a convergência a que temos direito. E reparem, com uma conjuntura internacional como a economia portuguesa provavelmente nunca teve desde o 25 de Abril. Talvez com os anos ali, meados dos anos 80, talvez tenhamos tido uma conjuntura externa que se aproximasse a esta que nós tivemos. Portanto, é muito importante que nós possamos discutir com tempo estes dados, porque esta vai ser a base da propaganda eleitoral do Partido Socialista dia 30 de janeiro. João, vou voltar a ti, porque há bocado querias dizer que isto ainda pode ter implicações sérias nas eleições. E sendo isto que estamos a falar ainda do episódio de Eduardo Cabrita. Isso pode ter implicações sérias. O Miguel diz que eu sou um otimista e tento ser. O meu otimismo em relação a Portugal é uma maneira de me proteger de 20 anos de poder socialista nos últimos 26. Então tenho que ter um otimismo, porque se não tiver esse otimismo, então não acredito em mais nada. Não é? Quer dizer, é a minha autodefesa contra este poder socialista. E, portanto, eu acho... o caso dos incêndios é verdade, eu concordo com o Miguel, mas por vezes... Às vezes, a morte de uma pessoa específica torna-se um problema político maior do que a morte de dezenas de pessoas. Um caso específico, onde a crueldade está completamente exposta. Não. E, sobretudo, o contraste entre quem tem poder e quem não tem poder. Não. Lula dizia, muito curioso, antes de ser presidente no Brasil... Lula dizia que o Brasil era um país onde quem tinha dinheiro não ia para a prisão e só os pobres é que eram presos. O que Lula diz aplica-se ao poder socialista em Portugal. Os ministros, as pessoas com poder no mundo socialista, nada lhes acontece. Nada lhes acontece. Não é? Mas de onde é que e os fracos sofrem. Em Portugal, neste momento, os fracos sofrem. E depois outro ponto que eu gostaria de sublinhar ainda mais uma vez. Mas espera aí, de onde é que vem essa impunidade? Essa impunidade vem do poder. Eu acho que, em grande medida, a impunidade socialista resulta do poder que o PS conquistou no Estado português e na sociedade portuguesa nas últimas 3 décadas. E os eleitores não castigam isso?
os eleitores têm-se conformado. Essa é que é a verdade. Quer dizer, eu acho que o PS tem sido muito hábil, tem conquistado o poder, conquistou o poder, tem poder a sério, conquistou o poder no Estado. Costa fez muito para conquistar o poder na comunicação social. Gera isso muito bem. Gera isso muito bem. E depois, outro azar, e são azares, quer dizer, nas oportunidades que a direita teve de estar no governo, nestes últimos 26 anos, desde 95, no primeiro caso, Durão Barroso foi para Bruxelas e o governo acabou por cair, não é? E no segundo caso, houve a história da Troika, a política da austeridade, que era necessário impor. Isso é a narrativa socialista, a maneira como olho para o governo de Passos Coelho, que foi um governo que salvou Portugal de um desastre financeiro imposto ao país pelo governo de Sócrates. Mas a verdade é que a narrativa socialista conseguiu triunfar. Portanto, neste momento o PS tem poder. E de tal maneira tem poder que há muita gente à direita que não acredita genuinamente que é possível derrotar o PS. Não acredita que é possível derrotar o PS. E isto leva-me a este ponto. Portanto, eu acho que o episódio Cabrita deve ser explorado durante toda a campanha pelos partidos de direita. Toda a campanha devem falar disso. Devem pôr cartazes na estrada. Cartazes na estrada a lembrar os portugueses o que aconteceu com o ministro Eduardo Cabrita, um dos melhores amigos de António Costa, como disse muito bem o Miguel. Aliás, ele só esteve no governo porque é amigo de António Costa. Não é? Podia ser o filho ou um sobrinho de António Costa, em vez de ser um amigo. Por acaso foi um amigo. Mas isto leva-me também ao ponto que o Miguel falou, os gráficos do Miguel da economia portuguesa. Não vale. Eu acho que as pessoas sabem que estes últimos 26 anos, em traços gerais, foram marcados por diminuição da produtividade em Portugal. Muito fraco crescimento económico nestas 2 décadas e meia. Aumento da despesa corrente. Aumento da despesa pública e da despesa corrente. Brutal. Brutal. Para vocês terem uma ideia, João, de 86 mil para 102 mil milhões de euros. Aumento da pobreza, diminuição do salário médio português, ao contrário da maioria dos países da União Europeia, degradação dos serviços públicos, sobretudo nos últimos 5 anos. Sobretudo na saúde. Na saúde e na educação. Sim. Não é só na saúde, na saúde e na educação. Isto por um partido que diz que é o grande defensor do Serviço Nacional de Saúde e da educação pública. Espantoso, extraordinário. Também era muito importante que a direita mostrasse e dissesse claramente o investimento que o governo de Passos Coelho, num momento muito difícil, fez na saúde e na educação e o investimento que os governos de Costa fizeram na saúde e na educação, e comparem. Era muito importante que se fizesse isso. Agora, estando a economia como está, mal, as finanças públicas mal, os serviços públicos mal, eu ainda não ouvi, e é isso que eu espero, que o PSD e o CDS, aparentemente vão fazer uma coligação. Se fizerem, eu sou a favor dessa coligação, já explico porquê. Mas a minha dúvida é se eles vão ter capacidade para demonstrar e mostrar aos portugueses todos os problemas com a economia e com a pobreza e com os salários e com os impostos, a carga fiscal e com os serviços sociais em Portugal. Se vão ser capazes de mostrar onde é que estão os problemas, porque estas eleições é preciso julgar o que fez o governo de António Costa. E mais, se vão ser capazes de apresentar alternativas. Se têm alternativas. E aqui eu também sou cético. E sou cético por 2 razões, ou 3 razões. Uma, eu acho que Rui Rio está naqueles faz parte daqueles que não acredita genuinamente que é possível derrotar o PS. Segundo lugar, eu até agora não vi, houve a campanha do PSD, e aqui há uma crítica quer para Rui Rio, quer para Paulo Rangel, não houve qualquer discussão sobre o que é preciso fazer para corrigir os problemas económicos e sociais do nosso país. Ou seja, com gráficos como o Miguel tem. Sim, falta uma proposta positiva. Falta propostas, exatamente. E em terceiro lugar, um problema de fundo, acho que Rui Rio, e seguramente muita gente à volta dele no PSD, continuam a acreditar que as tais grandes reformas se fazem com o PS. É o maior erro que se pode cometer em Portugal. Nunca se fez uma reforma. Em Portugal não se fazem reformas com o PS. Em Portugal, o PS é o principal obstáculo a qualquer reforma.
Porque o PS é o partido que tem poder, é o partido que quer manter o status quo. É o partido mais antirreformista que existe em Portugal. Portanto, qualquer pessoa no PSD, no CDS, que tenha ilusões que pode fazer reformas com o PS, está absolutamente enganado. E, sobretudo, acho que o Rui Rio comete outro erro. Ele identifica reformas económicas com revisão constitucional. Pode fazer reformas económicas sem ter que se fazer nenhuma revisão constitucional. E essa identificação é um erro fazer essa identificação. E mais, Portugal precisa muito mais de reformas económicas do que revisões constitucionais. O que nós precisamos é reformas económicas. Portanto, e aqui volto ao meu otimismo. Espero, é um otimismo, vou usar uma contradição, é um otimismo cético. Espero que o PSD e o CDS sejam capazes, se fizerem uma coligação, de apresentarem propostas de reforma e propostas para melhorar a economia, a situação fiscal dos portugueses, os serviços públicos, e que apontem claramente todos os erros que os governos socialistas têm cometido. E só um ponto final, porque é que eu acho que a coligação... Eu já volto a isso, queria ouvir a opinião de Miguel em relação à coligação. Tu começaste por dizer que achavas que devia haver. Miguel. Eu sempre, desde há anos, que eu defendo um projeto político de federação das direitas, mas não gratuito, em nome de uma finalidade, em nome de um programa alternativo do Partido Socialista, que seja precisamente, eu sempre o descrevi desta maneira, mas pode haver outro léxico, mas segundo dois eixos reformistas e europeístas. Era este o ponto que eu sempre propus e, à volta disso, constituir-se uma federação das direitas, ou do centro-direita, ou da família não socialista. E agora não pensas assim? Não, o que eu digo é que nessa finalidade não está lá agora. Para todos os efeitos, essa AD, a meu ver, historicamente e no futuro, serve para representar uma alternativa ao Partido Socialista. Se a AD é liderada, para todos os efeitos, ganha as eleições internas do PSD, tem toda a legitimidade para o fazer, mas se é liderada por Rui Rio, que no fundo quer viabilizar governos do Partido Socialista, quer governar mais ou menos como o Partido Socialista governa, claro, sem, também concebo isso a Rui Rio, sem a corrupção, sem o nepotismo, mas governar mais ou menos da mesma maneira, atirando as coisas para sede de revisão constitucional, que isso é um pretexto para não se fazer coisa nenhuma e também é um pretexto para disfarçar o facto de ninguém ter, com o Rui Rio, ideia do que é que quer reformar na economia, na fiscalidade, na saúde, na educação. Assim, é como o André Ventura, atira tudo para a Constituição. Acho que é um escape que as pessoas também já vão percebendo que é um escape mal amanhado. E o que eu digo é, fazer uma AD nesses termos, bem, essa nunca foi a Federação das Direitas que eu pensei. Eu pensei numa alternativa ao Poder Socialista e não como, em última instância, como uma possibilidade de viabilização do Poder Socialista. Mas tu não achas que isso seria o primeiro passo para chegar a essa vitória eleitoral como a AD no segundo momento? Pronto, há também esse segundo argumento que é, mas a AD permitiria uma mobilização do espaço eleitoral não socialista à volta daquilo. Bem, historicamente isso foi verdade. Isso foi verdade, eu também sempre colhi esse argumento. Agora, é preciso ver que fora da AD, PSD, CDS, em princípio estará um CDS muito enfraquecido, isso também é um elemento a ter em conta. Enfraquecido, tendo em conta o padrão histórico do passado, claro, quando houve outras ADs, mas agora há uma concorrência no espaço não socialista que em 2021, nós não sabemos, os portugueses é que vão decidir, mas começamos a adivinhar que será uma concorrência de grande porte. Tanto na Iniciativa Liberal como o Chega, a Iniciativa Liberal que se recusou a integrar qualquer tipo de AD e o Chega que foi recusado por qualquer AD que se venha a formar, digamos assim. Eu acho que então o capital de mobilização que em princípio atribuímos a uma AD fica agora consideravelmente reduzido, primeiro pela questão de estar ao serviço de um programa que não é uma alternativa ao Partido Socialista, portanto as pessoas também não são parvas, são mobilizadas a favor de um projeto político que vai viabilizar o PS, mas ao mesmo tempo pelo facto de agora as pessoas perceberem que têm outros modos estruturados onde entregar o seu voto que possa precisamente penalizar o comportamento político do CDS e do PSD nestes últimos 2 anos, que é votar ou na Iniciativa Liberal ou no Chega. Eu recordo isto que aconteceu em Lisboa, na candidatura de Carlos Moedas. A candidatura de Carlos Moedas foi vitoriosa com pouquíssimos votos. Ele só é Presidente da Câmara porque o sistema eleitoral da Câmara Municipal é distinto do sistema eleitoral nas legislativas. Vamos lá ver. A AD de Carlos Moedas, que foi CDS, PPM e mais 2 ou 3 partidos mais pequenos também de incidência local, teve menos percentagem do seu universo eleitoral do que teve a PAF, de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que teve quase 39%, e Carlos Moedas teve 36,5%. Porquê que não houve então a tal mobilização contra Fernando Medina, que ainda por cima era um candidato que tinha índices de rejeição elevados?
junto da população de Lisboa, como se veio a comprovar. Que era uma pessoa que não era amada pelo universo de Lisboa, tal como talvez António Costa já não seja tão amado pelos portugueses hoje, porque os índices de rejeição também estão a aumentar. Porque puderam deslocar para a Iniciativa Liberal e para o Chega o seu voto antissocialista, digamos assim. Sim. E reparem uma coisa, só quero chamar a atenção a isso. Em Lisboa, a Iniciativa Liberal e o Chega tiveram maus candidatos. Tanto o Chega como a Iniciativa Liberal tiveram maus candidatos, reconhecidos como maus candidatos pelos próprios eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal. Somados, tiveram 9%. Chega e a Iniciativa Liberal tiveram 9% em Lisboa. Agora, o que eu digo é, a Iniciativa Liberal vai pôr a carne toda no assador. Vai com as suas principais figuras para as eleições legislativas, como é evidente. Não vai com o Bruno Horta Soares, que é um ilustre desconhecido aqui em Lisboa. E é o André Ventura que vai dar a cara pelo Chega. Não é o candidato que teve em Lisboa que, enfim, praticamente nem campanha fez. Portanto, a eficácia da AD como grande elemento aglutinador, agregador, mobilizador, pode ser que aconteça, e acontece sempre em alguma medida, alguma mobilização. Mas agora nós estamos a falar de uma mobilização para haver maioria absoluta. Não é para ter 30 e poucos %. É para ter 40, 41, 42% e depois, se calhar, depender da Iniciativa Liberal para viabilizar um governo de coligação, já com a Iniciativa Liberal. Estamos a falar de uma mobilização em larguíssima escala. Eu não a vejo, mas posso estar errado. Deixa-me botar ao João porque é que ele é a favor da AD. Pelas razões que o Miguel disse. Mas o Miguel explicou bem. É precisamente por causa do Chega. Não, é por causa do Chega e da Iniciativa Liberal. Mas ele chega a uma conclusão diferente a tua. Exatamente, mas ele parte de premissas corretas e chega à conclusão errada. Ele chega à conclusão certa. E a conclusão certa é que a AD reforça o voto útil nessa coligação. Sim, e torna Ou seja, mais vai fácil haver, deputado. exatamente, vai haver mais pessoas que, em vez de votarem no Chega e no Iniciativa Liberal, votarão nessa coligação e não votariam nem no PS nem no CDS se fossem separados. É essa a minha opinião. Okay. Portanto, eu acho que é uma medida inteligente por parte de Rui Rio e de Rodrigues dos Santos, se resolverem fazê-lo. Acho que é uma medida inteligente. Não era importante ter aqui a Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal, mas, Camilo, mas isso não vale a pena. Eu sei, mas isso é a mesma coisa, quer dizer, não vale a pena estar a fazer cenários impossíveis. A Iniciativa Liberal nunca fará nenhuma coligação porque a Iniciativa Liberal vive obcecada com o Chega. Portanto, se o Chega vai sozinho, a Iniciativa Liberal tem que ir sozinha. Não vale a pena ter isto é como duas amigas, não é? Se uma sai à noite sozinha, a outra também tem que sair à noite sozinha. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. Portanto, eles não vão fazer coligações com ninguém. Eles estão a competir um com o outro. Agora, quer dizer, eu concordo com o Miguel que não basta... Uma coisa, eu acho que como estratégia eleitoral, é uma boa estratégia eleitoral, é inteligente. Mas isso não basta. É preciso a tal dimensão reformista e mostrarem que são uma verdadeira alternativa ao PS. E eu acho que o CDS, apesar de tudo, puxa, e Rio precisa ser puxado um bocado para a direita. Não. Nós já percebemos nas eleições internas do PSD, em todas, que o Rio, talvez foi por isso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros o apoiou na semana das eleições, Rio gosta de malhar na direita. Isso nós já percebemos, que ele ganha uma nova vida sempre que há eleições dentro do PSD. Gosta de malhar na direita, como Santos Silva. Vamos lá ver se ele agora também consegue malhar na esquerda, consegue malhar no Costa. E pode ser que o CDS lhe dê uma certa ajuda, porque apesar de tudo, é muito interessante. Quem está no poder no CDS são as pessoas do CDS mais anti-PS, não é? E não os que lá estiveram, que eram aqueles que também não acreditavam que era possível derrotar o PS. Portanto, aí o CDS, apesar de tudo, pode ter alguma influência positiva em Rio. Estou a pôr a hipótese, não estou convencido 100% que isso vai acontecer. Mas, apesar de tudo, pode ter uma influência positiva. Agora, perante irem os dois sozinhos ou irem juntos, acho que é melhor irem juntos. E só um último ponto. O Miguel falou de um CDS fraco. Miguel, quer dizer... Enfraquecido. O CDS em 2015 estava completamente enfraquecido. Mas aí foi escondido na coligação. Está bem, está bem, mas depois daquela decisão do... Não vale a pena. Como é que se chamava a decisão? Como é que foi a decisão do Paulo Portas? Eu estava no governo nessa altura, do irrevogável. Está bem, o irrevogável. Quer dizer, o CDS, se fosse sozinho às eleições, era esmagado. Claro que era esmagado. O PS, para as escolhas, ajudou o CDS na altura, como agora o Rio também está a ajudar o CDS. Não, mas isso não há dúvida nenhuma. Agora, na altura, não fazia mesmo sentido político nenhum. Eu também acho que não. Que o vice-primeiro-ministro fosse fazer campanha eleitoral também não fazia. Independente, autónoma do primeiro-ministro. Isso era uma loucura. As circunstâncias são diferentes. E eu estou à vontade. A questão de João é que o CDS já estava fragilizado. Não, isso já está. As circunstâncias, obviamente, são diferentes. E eu fui e apoiei. Aliás, eu, por princípio, eu chamo-me um eleitor AD.
Eu gosto de votar na AD, já dividi o meu, porque fico sempre hesitante no meu voto entre o PSD e o CDS. Já votei nos dois. Gosto muito de votar na AD porque resolve um dilema e sou uma pessoa que nasceu para a política com a AD de Sá-Carneiro. Estas coisas marcam. Mas eu também sou, e posso dizer, quando estava no governo em 2015, que eu fui sempre, desde o primeiro momento, quando começámos a tomar as decisões sobre as eleições de 2015, desde o primeiro momento, favorável à coligação. Havia quem achasse que se calhar não era boa ideia fazer coligação. Precisa estar num governo num dia com o Rui Rio. Para dar esses bons conselhos. Depois deste fantástico à parte do João Marcos de Almeida, vamos entrar nas notas finais. Essa impossibilidade geométrica. Meus senhores, atenção ao tempo. Nas notas finais temos a eleição da senhora Pécresse como candidata republicana nas eleições em França. Miguel. Enfim, a direita republicana está em ruínas desde há muito tempo. O escândalo do François Fillon. Enfim, antes, com a candidatura do François Fillon, na altura em que Macron foi eleito, a direita republicana podia-se ter erguido dessas ruínas, mas o escândalo do Fillon ainda agravou mais o estado ruinoso. Teria ganho as eleições. E teria ganho as eleições se não fosse aquele escândalo, teria reabilitado aquele espaço que é muito importante. É preciso não esquecer que a França é um país, neste momento, do ponto de vista político-partidário, totalmente fragmentado. É verdade. Como a Itália está hoje. É um país que, ao contrário do que se calhar as pessoas pensam aqui em Portugal, nos últimos 20 anos está a fazer, sociologicamente falando, uma grande viragem à direita. Isso tem coisas boas, tem coisas más, mas é o que é. Uma grande viragem à direita. Portanto, a pátria de onde a nossa esquerda política em Portugal, socialista e bloquista, foi se inspirar no passado, neste momento é um país muito mais à direita, a sociedade francesa é muito mais à direita do que é, por exemplo, Portugal. Muito mais. E a direita republicana organiza as suas candidaturas à presidência da República através de primárias. E normalmente até são muito participadas. Este ano, por acaso, foram menos. Mas há 4 anos tinham sido muito participadas. Enfim, parecia que havia muita gente interessada. Teve candidatos de grande calibre, atenção. Já nem sei quantos candidatos eles tiveram, 5 ou 6? 5? Mas candidatos de grande calibre, com currículo, pessoas inteligentes. Enfim, uns candidatos mais interessantes, mas menos interessantes. Ganhou esta senhora, que diz que é 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher. Eu nem sabia o que é que isso quer dizer, mas foi o slogan que ela usou. Tem posições que em Portugal seriam, para qualquer um dos partidos, consideradas posições de direita. Está à direita do CDS. Está à direita do CDS, podemos dizer assim. No entanto, ela tem muita experiência política. Ela já foi ministra, com ministérios importantes, não ministérios secundários, com ministérios importantes. Sim, tem traquejo na política. Ela é presidente da região da Ile-de-France, onde se situa Paris. Portanto, ela já tem responsabilidade, tem muita experiência. Ela fala muito bem em público. Vamos ver como é que ela é recebida pelo eleitorado de direita, que neste momento em França que está muito fragmentado. Entre Macron, Zemmour, Le Pen e o Javier Bertrand, que ainda por cima não quer candidatar, vamos ver se quer candidatar fora destas primárias. Enfim, não, o Javier Bertrand não se vai candidatar. Já não se vai candidatar. Ele concorreu às primárias. Não, mas aquele quis candidatar-se fora das primárias. Mas depois percebeu que não tinha margem para não também achava que não tinha. Isso era uma fragmentação. Concorreu às primárias e perdeu. E pegando nesse ponto é muito interessante, porque os dois derrotados foram 3, mas o terceiro teve menos de 3% dos votos, era fraquíssimo. Mas os dois principais derrotados, Xavier Bertrand e Michel Barnier, eram os chamados candidatos da ala centrista do partido e que diziam que era preciso derrotar Macron ao centro. Valérie Pécresse estava entre eles e, sobre a grande surpresa das eleições, que foi o Éric Ciotti, que ganhou a primeira volta, ganhou, teve 40 agora. E agora teve 40%, que está muito à direita. E isto mostra, desde logo, o grande desafio de Valérie Pécresse, que é, quer dizer, vai haver aqui um debate, uma disputa muito interessante entre Valérie Pécresse e Éric Zemmour. Se ela for inteligente, vai buscar alguns destes senhores e faz aqui... Não, mas isto é mais do que ser inteligente, isso ela percebeu. Não, isso ela fez logo. Não, ela é inteligente. Mas isso só dizer, João, a diferença... É inteligente muito útil. Não, mas deixa-me só fazer este paralelo que é interessante. A diferença com o Rui Rio. Ela apresentou o discurso de vitória com os candidatos que ela venceu nas primárias, que foram muito lá. Importante. Claro. Não foi como Rui Rio e os seus mais próximos que passaram os últimos dias a dizer que vamos limpar o PSD desta gente toda derrotada, que ainda por cima ela venceu na segunda volta com muito maior vantagem do que o Rui Rio venceu para a 60-40. 60-40. Bem, o Rui Rio ganhou 52-42. Absolutamente. Agora, é a diferença. Para quem gosta de falar de agregação, há uma grande lição. É verdade. Absolutamente. Agora, eu acho que ela vai ter um grande desafio e, no fundo, vai ser a grande disputa entre ela e Éric Zemmour. Ela vai tentar ir buscar o eleitorado insatisfeito que quer votar em Zemmour. E Zemmour vai procurar esvaziar os republicanos. Claramente. Esta vai ser a grande competição para a segunda volta.
Dito isto, eu acho que dos 3 candidatos à direita de Macron, portanto, da direita para a extrema-direita, Valérie Pécresse, Éric Zemmour e Marine Le Pen, ela é que tem mais possibilidade de derrotar Macron numa segunda volta, Valérie Pécresse. E mais. É que tem mais possibilidades. Portanto, se ela conseguir... de afastar um tipo como o desafio é passar à segunda volta. Se ela conseguir, e ela, o grande desafio é passar à segunda volta, para isso vai ter de ter um discurso, e é esse que é o ponto interessante. O eleitorado, os militantes republicanos estão a ficar mais à direita, como disse Miguel, a França virou à direita, estão a ficar mais à direita, por isso votaram 40% na segunda volta, mas na primeira volta o candidato mais à direita ganhou a primeira volta e com um discurso muito semelhante ao de Éric Zemmour. Portanto, este vai ser o grande desafio de Valérie Pécresse. Deixa-me só dizer que isto é irresistível. Conquistar esta direita sem perder o centro. Agora, o último ponto em relação à França ter virado à direita, é verdade. Há uma coisa que as pessoas esquecem. Em termos de política económica, Macron está à direita de Rui Rio. Não, mas é isso que eu ia dizer. Não só de António Costa, está à direita de Rui Rio. Mas não é só da política económica. Macron, que é uma inspiração para tantos centristas, inclusive alguns do meu partido, de quem eu sou amigo, Macron não é só na política económica, política de educação, política social, as questões de imigração. Macron está muito à direita do Rui Rio. Energia nuclear. Como presidente, aliás, é por isso que ele tem muito eleitorado de direita. Claro. Sim. E mais, e Macron percebeu. Macron desvaloriza a esquerda, o eleitorado de esquerda, e percebeu que ganha as eleições com o eleitorado de direita. O centro em França deslocou-se para a direita. Absolutamente. Temos ainda o programa-chave na mão, Miguel. O programa-chave na mão. O programa-chave na mão, que foi um programa, as pessoas podem procurar. É um programa mão, posso pedir à câmara, mão, mas sem chave. Mão sem chave, acabou por ser mão sem chave. Foi proclamado, não foi anunciado, foi proclamado por António Costa. Podem ver no Google, o Para mim, particularmente o vídeo de António Costa anunciado, ele anunciou uma nova geração de políticas públicas, um triunfo da imaginação socialista, um salto de gigante de Portugal em 2018. E era um programa que dizia às pessoas para elas se mudarem para concelhos de baixa densidade, no interior, embora concelhos de baixa densidade em Portugal, alguns estão muito junto ao mar, isto é um país onde tudo é interior, exceto Lisboa, Porto e pouco mais. Então, para esses conselhos de baixa densidade as pessoas poderiam ir, pagar uma renda, alugar uma casa, que o IRU, o Instituto da Habitação, encarregasse mas é da casa original da Grande Lisboa ou do Grande Porto. Chegámos agora a 2021, final de 2021, e houve 0 interessados no programa. O programa demorou 2 anos a ser regulamentado e teve 0 interessados no programa. Aqui também nós percebemos muito do que foi a política socialista de 2015. Eu podia dar 10, 20 exemplos de programas-chave na mão. Eu vou dar um, que entretanto já toda a gente... por exemplo? Tantos. Esse no domínio da habitação. Mas eu vou dar um exemplo, eu estive envolvido nesses debates no Parlamento, de como foi avassalador naquela época, em 2016. Em 2016, toda a gente dizia, orquestrados pelo Partido Socialista, no Parlamento, no Governo, comunicação social, toda a gente repetia isto. Até chamaram luminárias estrangeiras, sempre amigas do Partido Socialista, para dizer isto na imprensa internacional, que Portugal nunca teria recuperação económica depois da Troika, sem um banco mau. Tu lembras-te disto, Camilo? Se não houvesse um banco mau, público, que absorvesse o crédito mal parado dos bancos portugueses, Portugal teria estagnação para todo o sempre. Eu tive em debates onde os socialistas, os ministros, os deputados diziam isto, garantiam isto com toda a segurança. Fez preparações para o banco mau, às vezes era privado, outras vezes era público. Não houve banco mau nenhum. 5 anos envolvidos, até 2019, até vir a epidemia, o Partido Socialista proclamava que tinha tido taxas de crescimento fabulosas. Isto é a governação socialista. Nós vivemos numa imensa ficção e depois há uma gestão comunicacional totalmente oportunista dos factos. Os maus nós pomos debaixo da mesa, debaixo do tapete. Os bons, nos quais nós não tivemos mérito nenhum, como governantes socialistas, nós reivindicamos é o resultado das políticas que nós não praticamos. São os vigaristas. É uma vigarice. São os vigaristas. O Poder Socialista é uma vigarice total. Quer dizer, é uma vigarice. Eu só tenho um comentário a fazer sobre o programa. Já passámos muito tempo. O Miguel já disse tudo o que tinha a dizer. Eu só espero uma coisa, é que os portugueses tirem a chave de São Bento da mão de António Costa. É a única coisa que eu desejo. Não desejo mais nada. Programas-chave na mão. Bom, foi o dia D desta semana. Já sabe que o dia D é para comentar o país à direita e também sabe que nós estamos no ar à segunda-feira pelas 21 horas. Eu espero por si na próxima semana, mas não me quero despedir daqui sem agradecer a estes senhores e sem pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê.
é que aquilo que houve aqui não vem mais de lado nenhum. Obrigado e até à próxima segunda-feira.